pedindo a Ele que esteja conosco, que nos oriente, que nos guie nossos corações e nossas mentes, para que possamos, Senhor, assimilar as Tuas lições, para que possamos entender e, principalmente, colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Abra nossa mente, nosso coração, e que principalmente nós consigamos passar adiante todos os ensinamentos que teremos. Uma aula protegida pelos espíritos de luz é o que pedimos. Esteja conosco, nos orientando e nos guiando, e principalmente guiando o Gleidson, que vai dar a aula de hoje. Seja bem-vindo, Gleidson. Obrigada. Eu vou ler e o Gleidson vai falar, vai comentar sobre a aula, tá bom? Então, vamos hoje ler o capítulo 5. As pessoas que estão entrando agora, tipo a Renata, alguma coisa, se quiserem, eu posso passar as outras lições para que possam ver depois, tá bom? Então, no capítulo 5, nós vamos falar sobre os elementos gerais do universo. Vamos falar hoje sobre espírito e matéria. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 27, afirma que todas as coisas que existem no universo podem ser sintetizadas em 3 elementos fundamentais, que ele denomina de Trindade Universal. Esses elementos são Deus, Espírito e matéria. O Espírito, na definição da doutrina espírita, é o princípio inteligente do universo, individualizado, com moralidade própria. O Espírito é distinto de Deus, seu Criador, e da matéria, a qual se une para que possa se manifestar. Gleidson? Então, nessa primeira parte, né, que a gente vê, e até a própria questão, quando Allan Kardec coloca no 27, a questão é se haveria, assim, 2 elementos gerais, né, do universo, a matéria e o espírito. O que me chamou a atenção nessa questão 27, e tanto na apostila, quando ele define espírito na doutrina espírita, é colocar o espírito como o espírito, né? O indivíduo, assim, o singular, né? Então é um espírito, não é os espíritos. Então a gente vê a individualidade de cada espírito, né? Então ele coloca como princípio inteligente, que anteriormente a gente já viu que a causa inteligente, o efeito inteligente. Então a gente é esse princípio inteligente e de individual, né? Então a evolução, a gente vê que eles têm o cuidado de colocar o espírito tanto na pergunta quanto na apostila para que fique um singular, né? Que a gente tem essa definição de que nós como espírito e nossos amiguinhos na erraticidade são diferentes, né? Cada um diferente, com necessidade diferente e com a evolução diferente de cada um, né? Então esse cuidado que a gente tem de não, né, generalizar o espírito, não os espíritos, né? E mais um pouco abaixo, até ele coloca os espíritos são distintos de Deus, né? Como a gente viu no encontro anterior, a gente comentou e falou sobre Deus. E tanto agora, aí ele coloca, como são 3 elementos, a gente já tinha lido e falado sobre Deus, e agora a gente tem os outros 2 elementos, que são espírito e matéria. Nesse, a gente vai falar um pouco mais da matéria, que os espíritos a gente vai falar no próximo encontro. Então, a gente vai percebendo que, conforme a gente vai lendo, vai falando um pouco mais
sobre matéria. Ele coloca os espírito aqui, mas a gente vai falar um pouco mais de matéria. E só nesse primeiro trecho que a gente leu, ele coloca, então, o espírito é distinto de Deus, né? E então, quer dizer, a gente não somos deuses, e é Deus, né? Então, aí eu até peguei na Bíblia aquele trechinho de João 14:2. Não conta para ele, não. Oi, tá tudo Stephanie, certo? outros microfones. Não entendi. Não, alguém falou alguma coisa, mas foi dentro de alguma casa. Pode continuar, Cleiton. Ah, tá tudo certo, pode continuar, né? Tá, aí esse pedacinho que a gente vê aí, que o espírito é distinto de Deus, e aí eu até peguei na Bíblia, em João 14:12, que diz: a verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará melhores que estas, porque eu vou ao Pai. Então, quer dizer, a gente, eu só trouxe esse pedaço para a gente não confundir. Às vezes a pessoa, a gente já ouve questão, você é Deus, pode fazer o que Deus faz. Não, Deus a gente pode até simplificar assim bem, mas numa categoria diferente. A gente tem um caminho, a luz, que é Jesus, que vai levar ao Pai, né? Que a gente pode ter um dia a gente pode chegar um dia a gente vai chegar a essa percepção melhor de Deus, mas ainda há um caminho a ser percorrido, que é aquele caminho que Jesus já nos mostrou, nos deixou e que cabe a nós praticar. Então, aqui, assim, nesse pequeno trechinho, é mais só para a gente entender um pouco o Espírito, que tanto no livro dos Espíritos eles colocam como o Espírito, para a gente pensar um pouco no Espírito como unidade e que faz parte desse todo, que é o universo, e desses três elementos, e nós somos responsáveis, né? Porque somos um espírito e somos parte e parte responsável e atuante nesses elementos. E aí depois o elemento matéria, que a gente já pode até continuar. Então, a matéria. Define-se matéria como tudo o que tem massa e que ocupa lugar no espaço. De acordo com essa conceituação, tudo aquilo que pode ser pesado, medido, etc., é matéria. Existem outros elementos, porém, como o som, a luz, o calor, estes são denominados energia. Classificadamente, costuma-se dizer que energia é a capacidade dos corpos para produzir um trabalho ou desenvolver uma força. Sabe-se que a energia não pode ser criada e nem destruída, mas sim transformada. Toda forma de energia que existe no universo é transformação de uma outra anterior. A partir da teoria da relatividade de Einstein, tem-se observado que, na realidade, matéria e energia são as duas faces de uma mesma moeda. A matéria é energia condensada e a energia, uma forma de apresentação da matéria. Na definição espírita, matéria é tudo sobre qual o espírito exerce a sua ação. Isso está em André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade. Referindo-se ao tema, ele diz: a matéria é energia tornada visível e toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Então, aí ele já entra nisso que a gente, no outro elemento, né, dos três elementos do universo, que é a matéria. Então a gente percebe que tudo é matéria. E o que mais
o que a gente mais conhece é essa matéria, né? Essa matéria mais grosseira, mas é o que a gente conhece. A gente tem os espíritos, né? E aí a gente tem essa matéria. Aí, às vezes, que nem tem o som ainda é matéria, a luz e o calor. Eles são transformados em energia, mas ainda é matéria, que nem a gente percebe que o som, para ser produzido, ele precisa da matéria, né? O atrito ou a colisão de outra matéria para essa formação de um som. Então, o som, o som não pode ser matéria, é matéria, também é matéria. E ele, tanto que um som muito alto, ele expande, né? Ele atua numa matéria mais grosseira, mais visível, né? Então, quer dizer, som a gente não vê, então, mas ainda é a matéria, né? Porque a gente pode até calcular, né? Som. A luz também, a luz ela é uma produção de uma outra, tem que ser juntar a matéria para formar a luz. E a luz hoje em dia ela também pode ser até pesada. Hoje em dia consegue se pesar a luz, mas numa grama muito, muito leve ainda é pesado. Então, se tem essa densidade, ela é bem sutil, mas você tem a densidade da luz, então é uma matéria, você consegue até, hoje em dia já consegue pesar, e o próprio calor, que ele não é o calor, ele é uma matéria, ele vem de outra matéria, a gente usa a matéria para transformar o calor, e esse calor ele também pode ser medido e transformado. Então a matéria, o som, luz e calor, não parecendo, mas ainda é matéria. É possível medir, eles vêm de uma combinação com outras matérias. Então, se juntando a isso, a gente tem som, luz e calor, é uma matéria. É matéria, né? É energia, e que a energia, tem outro trechinho abaixo, energia, uma ação e apresentação da matéria. Então, a energia, ela é a apresentação da matéria, né? Então, essa energia que a gente fala, luz, calor, ela só apresenta a matéria que foi combinada, matéria com matéria, que formou aquilo que a gente conhece como luz, som e calor. E aí, qual é o propósito disso tudo? Ele coloca, o nosso propósito é o propósito da criação, né? Se a gente pensar, essa criação, qual o propósito da criação? A criação, pelo que a gente vai estudando e conhecendo, a gente percebe que a criação, toda a história, ela tem uma evolução. Então, essa criação, ela também caminha para a evolução. Qual é o propósito de toda essa matéria, do próprio conhecimento da matéria? É a evolução do nosso universo, né? Porque a gente temos os três elementos e a matéria também, como nós, espíritos, ele tem essa evolução. Então, qual é o propósito da matéria na criação? É essa evolução, é o uso da matéria para a evolução dos dois elementos, né? Da matéria propriamente, a combinação de matéria e do espírito, com o uso dessa matéria. E é isso aí. Agora a gente vai ver os tipos de matéria. Nós temos a matéria ponderável. O que é a matéria ponderável? É a matéria física que preenche o mundo dos encarnados e dá origem aos corpos e elementos, né? Essa é bem palpável, né? Dá para a gente ver. E tem a imponderável, também denominada matéria psi, matéria mental. André Luiz fala sobre isso, ou matéria quintessenciada, que diz Allan Kardec. É a matéria do mundo espiritual, num tônus vibratório mais elevado. Então, são matérias que cada um dá um nome aqui, né? Hernani Guimarães Andrade, o André Luiz e o Allan Kardec.
Muda o nome, mas é a mesma coisa. Essa matéria imponderável, né? Então, a ponderável a gente já tem que acreditar bem agora e acostumado, né? É imponderável, essa matéria mais sutil, né? Ela que a gente precisa assim de uma sessão ou até mesmo de uma concentração maior para perceber essa matéria quintessenciada. E ela vai dar, como numa escala, as coisas elas não vão dando salto, a matéria também, como ela tem que uma unir a outra, uma vai dando forma a outra, essa quintessenciada, ela vai fazer uma ligação entre esse ponderável, que é essa matéria mais grosseira que a gente. Então, a gente vai deixando um pouco essa matéria pesada, a gente tem essa ligação, não dá para você dar um salto para para uma coisa mais sutil, assim, mais sutil ela é, um pouco mais ainda. Então, ela vai tendo essa escala de matéria, né? Que é um pouco mais leve, que a gente tem até depois a Sônia vai conversar na próxima aula, a gente tem até o perispírito, né? Que você vem, tem matéria, então qual é essa ligação? Como que eu saio de um plano ponderável, assim, um plano mais denso e já passo por outra escala? Há esse meio, então essa matéria é um pouquinho mais sutil, mais leve, né? Essa que a gente vai pensando, né, como que se o pensamento ele é uma criação, tudo a gente pensa, cria, então da onde que vem também essa criação, essa se há uma manipulação de energia é matéria ainda, né? Você ter pensamento, essa ligação, da onde que vem, como que liga, também é usado matéria. Que matéria? Essa quinta essenciada. Essa matéria é mais leve. Se a gente falou um pouco, passou um pouco que energia também é matéria, a gente vê. Então, essa ligação, pensamento, essas coisas, isso também é usado a matéria. Então, essa matéria mais sutil, quintessenciada, como eles colocam aí, né? Tá. E temos também, então, o fluido cósmico universal. Também chamado fluido universal, exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Podemos entender que o FCU como sendo a matéria energia elementar primitiva, dispersa por todos os cantos do universo. Uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações vão constituir a inumerável variedade dos corpos da natureza. André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, afirma: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. O fluido cósmico é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza. Então, aí está se falando, né? O fluido é cósmico, né? Ele vem de Deus, nós já nascemos com isso, né? E ele, com o passar do tempo, ele vai diminuindo, né? Os nossos fluidos. Então, por isso que cada pessoa recebe uma quantidade de fluido. Uns vivem mais, outros vivem menos, de acordo com os fluidos que recebem. O fluido é divino. Desculpa, Gleide, você está falando, que é sua aula e não minha. Pode falar, desculpa. Então, esse fluido, o fluido cósmico, né, que nem você colocou, que a gente vem com uma determinada, e isso é, que nem ele coloca ali,
autor de Deus, né, do Criador. Então, ele é determinado, mas pela divindade, por Deus. E aí a gente percebe muito esse fluido, às vezes a gente fica, nossa, mas como que eu perceber esse fluido universal, esse fluido cósmico? A gente às vezes pode perceber até num passe, né? Quando a gente, ou quando a gente recebe, ou quando a gente está ali auxiliando, e que a gente, às vezes, mais na percepção de como a gente recebe, né? A gente, às vezes, vou receber um passe, e às vezes a gente se concentra e a gente percebe a modificação, e é uma modificação sutil, modificação de pensamento, modificação do próprio físico, e a gente aquilo é uma manipulação do fluido cósmico universal, né? E a gente tem o nosso fluido e está havendo uma modificação de fluido, né? Então eu acho que num passe a gente percebe, né? A gente fala, nossa, é uma matéria ou um pouco ou muito sutil, mas num momento de um pouco de concentração, a gente consegue sentir, né? E aí a gente recebe. Então, quer dizer, a gente consegue produzir isso, a gente consegue auxiliar o plano espiritual a essa manipulação, né? A gente consegue receber. A gente tem e consegue ainda, né? Uma hora ou outra tá um pouquinho meio assim, desequilibrado, e consegue receber, perceber. Então, acho esse fluido universal cósmico, assim, a gente consegue meio que perceber um pouquinho num passe, receber. Eu acho que dá para a gente perceber um pouquinho num passe, né? As E trocas, né, que acontecem, né? nas trocas, isso a gente deve dar, assim, a gente tendo, observar um pouco mais essas sutilezas da coisa, que a gente prefere viver mais no ponderado do que na matéria. A gente escolhe, às vezes, assim, vivenciar um pouco mais a matéria grosseira, mas nesses momentos que a gente se permite um pouco, aí dá para perceber um pouquinho essa sutileza, né, dessa matéria, né, dessas energias, dessa manipulação, e percebendo que tudo isso faz parte, né, como coloca os três elementos, a gente somos parte disso como espírito, então a gente consegue ir percebendo essa toda essa matéria que nos envolve, e que a gente é parte e responsável por elas também, né? A manipulação, para todo a criação, né? Para toda essa evolução. E a criação nervosa, todos os sábios. É que nem coloca o fluido cósmico universal nesse mesmo itemzinho. O fluido cósmico universal, plasma divino, alço de Deus, né? Essa força de Deus, essa força da comunicação. E essa força, que nem coloca, essa força toda nervosa nos sábios, né? Esses sábios, eu fiquei pensando, se é uma força do cosmos que vem da divindade, ele coloca, isso tem em todos os sábios, tem em todos nós como espíritos, mas como sábio, o sábio de saber, de estar usando, o sábio não é o sábio de praticar aquilo que sabe, com sabedoria, buscando sempre aprimorar, né? Porque o sábio ele não nasce sabendo, ele se vai se aprimorando naquilo que consegue fazer. Então, a gente buscando essa sabedoria de usar os nossos recursos, a gente usando eles com sabedoria, conhecimento, buscando conhecimento, e em qualquer área do saber, a gente pode ser, a gente recebe a intuição, esse fluido cósmico, e vamos aplicando nos nossos saberes, né? Eu acho que é isso aí. É mais para a percepção do cósmico, da parte do passe mesmo, que eu tinha pensado. Eu acho que é Então, isso. vamos, vamos ver sobre os fluidos. Segundo a física, fluidos são corpos cujas moléculas cedem à mínima pressão,
movendo-se entre si com facilidade e separando-se quando entregues a si mesmo. A física atual restringe o conceito de fluidos apenas aos líquidos e gases. Na doutrina espírita, os fluidos têm o mesmo sentido da matéria. Os fluidos podem variar seu estado desde a eterização até a materialização. É comum a utilização de expressão fluidos espirituais para designar a matéria imponderável. Embora, segundo Kardec, na Gênese, no capítulo 14, eles dizem essa denominação não seja exata. Todo um processo dinâmico e complexo envolve a formação dos fluidos espirituais. Ao ser absorvido pelo espírito, o fluido cósmico será manipulado na mente. A mente humana é um brilhante laboratório de forças sutis, onde o pensamento e a vontade estarão aglutinando as partículas do fluido cósmico e dando a elas características próprias. André Luiz dá o nome de um raio de emoção ou um raio de desejo a essa força que opera a transformação do fluido universal. Então, os fluidos dessa forma possuem várias características, né? Sua pureza varia ao infinito na dependência da evolução moral do espírito que os produziram. Possuem também propriedades tais como odor, coloração e temperatura. Sobre o ponto de vista físico, podem ser vivificantes, calmantes, anestesiantes, curativos, alimentícios, soníferos, inferniços e etc. Nós moldamos eles, né? Gleidson, desculpa te interromper, um pouquinho menos de 10 minutos para a gente encerrar, tá bom? Ah, tá. Não, aqui eu vou tentar ser bem rapidinho. Como eu já tinha comentado sobre o passe, então, assim, essa parte falando do fluido, dos fluidos, né? Dos fluidos. Uma observação que aí, lá no começo, quando a gente falou que o espiritismo ele tem religião, filosofia e ciência, a gente vê que aqui ele já traz, né, a física, a ciência para o conhecimento dos efeitos, né? Então, ele já busca aquela, olha, o que são os fluidos? Então, vamos buscar na ciência. Então, aquele tripé, lá do comecinho que a gente falou do espiritismo, filosofia, ciência e religião. A ciência ela já entra no fluido para quê? Para trazer para nós a veracidade dessa matéria mais quintessenciada, que são esses fluidos. O fluido ele pode ser manipulado, pode, como a gente disse, mas em qual grau? No seu grau de evolução, né? Esses fluidos eles podem ser manipulados geralmente para o bem. A gente vê relatos que o fluido ele está sendo manipulado em alguma zona mais escura. Sim, eles estão também. Esse faz parte do conhecimento de como manipular esses fluidos. Mas ali ainda há um limite. Porque antes de tudo, antecedendo tudo, existe Deus. E esses fluidos, ele vai no grau, como coloca, no grau de evolução para o bem. A evolução caminha para a melhora. Então, um pouquinho mais abaixo, eles conseguem manipular esses fluidos para o não bom uso, mas com limite. Chega um limite que não consegue mais, porque ali não há evolução moral, não há evolução de um uso para o bem fazer, né? E aí vem que os fluidos eles aonde que a gente manipula ele? No nosso próprio pensamento, porque é ali que existe uma matéria mais sutil. A gente consegue ir manipulando nosso pensamento, que nem dizem, não tem nada. O nada ainda existe, porque é o ponto de partida.
né, ao ponto de partida. Aqui não existe nada, existe ainda. A gente que não percebe aquelas sutilezas das coisas. E aí já dá um ponto de partida. Eu acho que é só se não começar a levar muito tempo. Acho que tem tempo. Eu acho que é isso. Faz a prece de encerramento, então? Uns 5 minutinhos para uma despedida. Não vai dar tempo, é rapidinho a prece e a despedida. Isso, 5 minutos. Tá bom. Então vamos lá para a prece. Eu vou pedir para que todos que possam fechar os seus olhos, trazer um pensamento em Jesus, que é um guia. E desse pensamento a gente vai abrindo mais a nossa capacidade de percepção e podendo sentir e receber, né, todas essas benéficas que são nos dadas pelo estudo, pela boa intenção, que a gente seja capaz de captar, de sentir, de receber agora no nosso ambiente tudo isso que nos é dado. E vamos agradecendo a oportunidade de a gente estar juntos, de a gente poder ouvir, falar um pouquinho, pensar um pouco naquilo que a gente talvez dedique pouco tempo para isso, mas somos parte disso e aos poucos vamos entendendo, absorvendo, aplicando em nossas vidas e na vida dos demais. Que todos permaneçam na paz, caminhando no caminho de Jesus e com a presença da divindade e dos bons espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. Abre o microfone de todo mundo para a gente falar tchau. Se alguém tiver alguma pergunta que precisa ser esclarecida, lá no grupo, por favor, façam as perguntas e, na medida que a gente pode, a gente vai respondendo. O Gleidson responde para quem tiver dúvida, porque, infelizmente, o tempo é corrido. Lembrando que a próxima aula será sobre origem, natureza e forma dos espíritos e do perispírito. É bem interessante, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Soninha. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Saudade. Obrigada. Nossas aulas vão ser presencial. Tchau, Sônia. Se Deus quiser. É isso aí. Fiquem com Deus. Tudo bem, vocês Obrigada. também. Tchau. 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 Então, Tchau, Sônia. Tudo bem com vocês? Saudade. saudade, Maria. Bom que hoje deu certo, né? Deu. Sabe o que era? Sabe aquele negócio que você fecha o programa para não baixar qualquer arquivo, né? Com tanto, né, esses hackers por aí eu fechei, eu falei, gente, eu preciso dar uma olhada na configuração, aí consegui. Que bom. Que bom, né? Obrigado, viu? Tchau, boa noite, gente. Beijo, até a Tchau. próxima. Boa noite. Fiquem com Bom, Deus. né? Boa noite. Tchau. 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 Renata, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer, gente. Sempre, obrigada. O começo é complicado, viu? Depois fica mais. Não. Bom, Tá Obrigada. certo. Obrigada, querida, pela sua atenção, viu? Muito bom ter imagina, você. obrigada. Saudades. Muitas. É verdade. Vilma, conseguiu, Vilma? Tá aí ainda? Acho que ela já saiu, mas ela tava. Não tem mais ninguém? Tá a Rô, a Cleo, a Rô também tá ali. A Cleo? Isso, a Rô. Cleozinha, Oi. tudo bom? Hoje Tudo você bem? não, né? Não entendi? Hoje você não dormiu. Você lembra aquele Não, eu não durmo. Ontem você chegou e dormiu, capotou. Ai, foi ontem. Eu tava capotada. Nossa, nem sei. Paguei.
Um minutinho para vocês darem tchau. Tchau. Beijo. Márcia chegou a tempo, deu tempo, né, filha? Acho que ela saiu. Tchau, Sônia. Tchau, Rô. Fica com Deus. Um beijo para todos. Obrigada. Você também. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, Stephanie. Tchau, Rô. Tchau. Beijo. Beijo. Quem tá ainda? Todo mundo saiu agora.